Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Engenharia com Renata Gomes, o podcast da Engenharia Diagnóstica. E hoje eu vou falar de um tema que eu me sinto super à vontade. É a minha área de atuação. A gente vai falar sobre os desafios do engenheiro no pós-obra, o conhecido assistência técnica. A assistência técnica vai muito além da gente resolver problemas, vai da gente garantir para aquele cliente que está adquirindo aquele imóvel que ele vai ter segurança e credibilidade para aquele usuário. Sem falar que a gente vai garantir que a construtora é uma construtora séria e responsável por tudo aquilo que ela entrega. E nada melhor para compartilhar comigo desse assunto que eu trouxe Ana Lívia. Ana Lívia, ela é engenheira. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Lívia de perto, onde ela pôde se desenvolver junto comigo nessa área de atuação na construtora. Não é isso, Ana Lívia? Seja bem-vindo aqui ao Papo de Engenharia. Isso mesmo, Renata. É um prazer estar aqui contigo hoje. E foi muito prazeroso também você fazer parte da minha história, né? Olívia, você não sabe como eu estou feliz da gente estar juntas aqui nesse momento. Eu lembro que Lívia chegou na construtora bem timidazinha, bem caladinha. E aqui está a Ana Lívia aceitando participar do nosso podcast. Isso é a prova, Lívia, que você aceita os desafios e enfrenta e consegue. É verdade. Para mim foi um grande desafio todo esse início de carreira. E ter você como mentora realmente me ajudou bastante. E estar aqui, tenho certeza que é mais um desafio que eu estou vencendo. E é gostoso, não é isso? É. E para vocês que têm interesse de atuar nessa área da assistência técnica, fica com a gente, porque a Ana Lívia vai trazer aqui insights valiosos sobre como é o dia a dia de um engenheiro atuando na assistência técnica de uma construtora. Então, fica com a gente que o Papo de Engenharia vai começar agora. Lívia, e eu quero começar bem do início, Lívia, como diz a história, né? Vamos começar do começo. Eu quero entender, eu quero que você divida aqui um pouco com as pessoas que estão nos escutando, como foi que iniciou, né? Lívia terminou a faculdade, se formou em engenharia civil, se tornou uma engenheira. Como foi que você começou a sua trajetória em uma assistência técnica de construtora? Então, essa área de assistência técnica, eu nunca tinha imaginado trabalhar nela. Nunca nem tinha passado pela minha cabeça que um engenheiro civil poderia atuar na assistência técnica de uma construtora. Então, quando eu fui chamada, né, para atuar nesse setor, foi uma coisa totalmente nova que realmente nunca havia passado pela minha cabeça. Então, a cada dia que passa é um novo desafio e no começo realmente foi tudo muito novo. Tudo era novidade, saber lidar com o cliente, o que é que um engenheiro faz na assistência técnica. E foi isso, foi acontecendo. É verdade. Eu te digo que comigo aconteceu a mesma coisa, né? Quando eu fiz a engenharia, jamais me passaria na cabeça ir trabalhar no setor de assistência técnica. Jamais. Mas, assim, as oportunidades vão acontecendo. A gente começa a estagiar, né? Quando a gente está fazendo a faculdade, começa a estagiar numa construtora. Eu comecei a atuar no setor da qualidade e depois surgiu a oportunidade de eu coordenar essa área de assistência técnica. E aí, assim como você, eu fui. As oportunidades aparecem, eu não deixo passar. Eu vou e enfrento. Tudo muito novo para mim e eu fui me identificando do dia a dia da assistência de clientes. Eu gosto muito de lidar com clientes, de ouvir os clientes. Eu me coloco no lugar dos clientes. Eu sei diferenciar, né, o que é do cliente e o que é da construtora. Eu procuro agir de uma forma muito justa. Enfim, sem falar dos problemas que acontecem, né, das manifestações patológicas que vão surgindo. E a gente identificar, né, o que é que está causando aquele problema. É como você disse, né? É bem desafiador. Olívia, agora uma questão, né? Conforme a gente comentou aqui,
A gente se forma, então a gente pensa de ir para uma obra, né? Eu acho que a maioria das pessoas imaginam isso. Sim. Se tornar engenheiro de obra. Qual é a diferença de engenheiro de obra e engenheiro de assistência técnica? Quais são as principais responsabilidades que esse engenheiro de assistência técnica tem que não teria o engenheiro de obra? Então, na minha visão, eu acredito que o engenheiro da assistência técnica, ele lida diretamente com a dor que o cliente está sofrendo naquele momento. Porque você vai na casa do cliente no momento que ele está passando por alguma situação que não é tão confortável. Ele está na casa dele e aí acontece algum problema. O menor que seja, isso está afetando ele de alguma forma. E já na obra, não. Na obra, você está ali para deixar aquilo pronto. Não tem o cliente lá morando. Tudo bem que ele está visitando, mas ele vai, passa um tempinho e vai embora. Na casa do cliente, não. Ele está lá dentro. Então, a gente lida diretamente com esse problema do cliente. Verdade, Lívia. Olívia, quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia? Conta um pouquinho. Como é o dia a dia de um engenheiro, de uma engenheira de assistência técnica? Então, o dia a dia, você pode planejar o dia inteiro, mas aí, de repente, você acorda e tá lá, aconteceu algum problema que você vai desfazer todos os seus planos e tudo aquilo que você tinha planejado vai por água abaixo. Então, ele é bem dinâmico, tem uma rotatividade de serviços durante o dia, as semanas, mas também acontece de ter serviços longos, repetitivos, que as coisas vão acontecendo e você tem coisa que acontece que você já sabe. Isso vai ser desse jeito por conta disso e daquilo. E aí é uma rotina que tem muita variação, posso dizer assim. Hoje, a Lívia gosta de ser engenheira de assistência técnica? Sim. Eu fui aprendendo a gostar com o passar do tempo, né? Porque quando eu entrei, realmente foi uma coisa difícil para mim. Ter que lidar com o cliente, ter que estar conversando com ele, atendendo ligação, ouvindo reclamação e tendo que meio que confortar o cliente diante de toda aquela situação que ele passa. Mas com o passar do tempo, eu consegui me desenvolver e hoje já faz parte, né? Olívia, no setor de assistência técnica, né, tudo começa no atendimento ao cliente, né? E tem aquela parte de organizar os serviços, distribuir os serviços para a equipe técnica, tem a parte de compras. O que é que dessas áreas você acha mais desafiante para você que está à frente de um setor como esse? Hoje, um detalhe que é apenas um detalhe, mas que no final é bastante importante para a gente é conciliar o tempo do cliente, o tempo que ele tem disponível, conciliar isso com a agenda da nossa equipe. Porque tem cliente que só pode atender a equipe de manhã cedo. Tem cliente que só pode atender no final da tarde. Outros só querem aos sábados. E por aí vai. Aí, essa questão eu realmente acho um pouco complicado, mas a gente consegue ajustar direitinho. Só questão de paciência, de conversar com o cliente, entender o lado do cliente e fazer o cliente entender o nosso lado também. Porque a gente tem uma certa demanda e tem que atender a todos, né? Olívia, e existem vários tipos de clientes, né? Tem aqueles clientes bem educados, que eu acredito que é a maioria. Aí tem aqueles clientes não tão bem educados, né? Tem aqueles clientes que gostam de falar muito. Tem aqueles clientes que não falam nada, que ignoram, né? Que a gente fala e a pessoa nem responde. Ignora. Como é Lívia lidando com esses tipos de clientes? E qual é aquele tipo de cliente que você menos gosta, digamos assim? Que é mais difícil de lidar, né? Então, tem que ter muita paciência para lidar com todos eles, porque cada um tem sua peculiaridade. Aquele que conversa mais, você tem que ter mais paciência para ouvir as histórias e ficar conversando sobre coisas que nem faz parte do assunto que você está ali para resolver, mas você tem que estudar, tem que escutar e ficar lá
conversando com o cliente, né? Mas aí também tem aquele outro tipo de cliente que ele realmente não entende o lado da construtora, não quer conversa, só quer que você resolva aquele problema e quer que resolva logo. Não pode ser amanhã, daqui 1 hora, não. Tem que ser naquele momento. Então, esses clientes realmente são mais difíceis de lidar um pouco. Qual foi o cliente nesse período? Você tem quanto tempo, Lívia, que atua na assistência técnica? Eu tenho quase 4 anos. Quase 4 anos, né? Assistência Qual técnica. foi o cliente mais desafiador que você enfrentou até hoje? Que situação foi? Eu lembro, logo no começo da assistência técnica, eu fui acompanhar um serviço em um prédio. Era uma instalação de porta. E aí a gente estava lá no hall para o técnico fazer a substituição da porta da cliente. E quando eu menos espero, chega uma outra cliente que eu nem conhecia, recém-chegada, eu não sabia o nome dos clientes, nem apartamento, nem nada. E aí chega essa cliente e começa a falar alto, a bater palma, dizendo que também queria que fosse feito isso no apartamento dela. E eu fiquei só olhando para ela, assim, meio que sem saber o que fazer, como reagir, porque eu não a conhecia. Então, foi uma situação bem inusitada para mim. Foi pega de surpresa. Totalmente de surpresa. Olívia, aí vamos lá. Um problema, ele é identificado, certo? Como é que é resolvido esse problema? Como é isso que é direcionado, né, no dia a dia da construtora? Inicialmente, quando o cliente ele abre o chamado para a construtora, a gente agenda uma vistoria. Durante essa vistoria, a gente verifica o que de fato está acontecendo no apartamento do cliente e, a partir daí, a gente alinha com ele quando é que a gente pode fazer o serviço, explica mais ou menos o passo a passo, né, do que vai acontecer ali, de quantos dias a gente precisa, para que ele se programe e a gente também possa manter a programação que foi dita. Entendi. Olívia, e como é que se diz? Nesses problemas que você identifica, existe alguns que você diz, caramba, como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que você se depara, né, em situações que são mais difíceis? Tem situações, geralmente, infiltrações, quando fala assim, a água realmente, a água é complicado. Quando é infiltração, acho que você torce para ser problemas em tubulações, não é isso? Quando é em tubulação, realmente, é bem mais fácil de se resolver. Mas quando não, é uma situação mais delicada, que a gente precisa estudar, acompanhar, fazer alguns testes. E nem sempre o cliente ele entende, né, todo esse processo. Quer que a gente resolva, acha que é do dia para a noite que as coisas se resolvem, mas não é. Aí, por mais que a gente tente explicar, a maioria entende, mas sempre tem um ou outro que não entende. Então, infiltração realmente, às vezes, dá uma dor de cabeça a mais. Olívia, e dentro dos indicadores de assistência técnica, quais são os problemas mais recorrentes, né, nesses 4 anos que você vem acompanhando a assistência técnica, quais são os problemas mais recorrentes no pós-obra de uma construtora? Hoje, o problema mais recorrente dessa construtora é na área de instalações hidráulicas. Essa área envolve sifões, infiltrações, vazamentos, e realmente é o número maior que a gente tem hoje no instalações hidrossanitárias. Olívia, e se você pudesse dar uma dica, né, para os engenheiros de obra sobre a assistência técnica, como diminuir a assistência técnica, o que é que você diria? Eu acho que falta um pouco de compatibilização de projetos, porque às vezes a gente encontra coisas que poderiam ter sido evitadas durante ou a concepção do projeto, durante a execução do projeto, e tudo isso poderia ser evitado com alguns detalhes, alguns ajustes que vêm desde essa fase. Então, você acredita que um dos maiores erros hoje que chega a um chamado de assistência técnica está nos projetos? Além disso, também a gente conta muito com a mão de obra, né? A execução. A execução. É uma coisa muito artesanal. Realmente não tem como o engenheiro, o estagiário, o auxiliar estar ali
todo o período de trabalho Acompanhando, colado né? praticamente na mão de obra. Então, a gente depende muito da mão de obra. Às vezes, o profissional está cansado, brigou com a mulher, e aí acontecem algumas falhas nessa execução. Olívia, eu já trabalhei numa construtora que chegou um engenheiro de obra e disse assim para mim: eu vou acabar com o setor de assistência técnica. Você acha que um engenheiro consegue acabar com o setor de assistência técnica? Acabar, eu acredito que ele não vai conseguir, né? Porque a gente lida com pessoas. São as pessoas que estão ali executando a obra para ele. Ele pode, sim, diminuir, mas acabar realmente não tem como. Você falou aí uma situação, né, que você disse que a gente lida com seres humanos que às vezes chega com algum problema de casa, mas às vezes tem problema na própria obra, né? É. Às vezes são profissionais que estão sendo coordenados por encarregados que às vezes não tratam bem eles, né, Lívia? Às vezes são injustos. Realmente tem também todas essas questões de o profissional não se dá bem com o encarregado, arruma algum atrito, menor que seja, isso já é suficiente para que ele faça uma coisa de má vontade, uma coisa que ele sabe que não é certa, que vai dar um problema futuro depois. Você já se deparou com alguma situação que você viu que foi algum funcionário que provocou aquele problema? Já. Qual foi a situação mais inusitada que você presenciou? Não sei se é a mais inusitada, mas a que foi mais recorrente foi um prego, uma tubulação de gás. Então, a tubulação de gás ela vai passando pelo piso, né, do apartamento até chegar ao seu ponto de distribuição final. E aí, acredito que já aconteceu em 3 ou 4 apartamentos. A gente encontra detectado um vazamento de gás, né, e quando a gente vê, é um prego. Então, esse prego não parou ali por acaso. Provavelmente ele foi colocado ali por algum funcionário, alguém que estava chateado, com raiva. Diga aí. Faz de propósito, né? Faz de propósito. Isso gera um transtorno enorme, porque precisa quebrar o revestimento do cliente. Passa todo um período para identificar onde está aquele vazamento. Enfim. Olívia, você encontra assim também muitos problemas nessa área de pintura, onde colocam massas dentro das tubulações? Você encontra situações muito recorrentes nesses casos também? Temos muitas situações de ralos entupidos. Sim. Porque o pessoal acaba jogando massa, cimento, saco de argamassa. Aquele saco que é mais... parece um papelão. Sim. A gente encontra isso. Isopor, encontramos também. É como se o pessoal fizesse do ralo um lixeiro. Olívia, mas isso vai além de... Isso não seria para assistência técnica, não é verdade? Isso vai além de quando vai se entregar, deveria ter uma conferência maior, não é isso? É verdade. Por mais que a construtora faça alguns testes durante o momento da vistoria de entrega, acaba acontecendo de passar realmente. Porque às vezes a quantidade que a gente pode colocar de água não é suficiente para testar aquele ralo 100%, né? Entendi. Aí ainda acaba acontecendo essas situações, sim. Olívia, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? A tecnologia está em todas as áreas, está em todas as profissões. Eu acho que não é diferente na construção civil e na assistência técnica. O que é que se tem hoje de tecnologia que você acha que ajuda no seu trabalho como engenheira dessa área? Hoje a gente consegue contar com alguns equipamentos que nos auxiliam no momento da vistoria, em detectar vazamentos. E com esses equipamentos a gente evita muitas vezes de quebrar um lugar que não será preciso, porque antes desses equipamentos a gente... acho que a infiltração é aqui, por exemplo. A gente quebrava, não era. Com o auxílio desse equipamento, a gente consegue ter uma noção melhor e reduz muito o mapa daquela infiltração. Além disso, a gente conta também hoje com um sistema no setor de assistência técnica da construtora que facilita e diminui o contato
direto com o cliente no WhatsApp. Tira aquela sensação de que a construtora tem que lhe responder imediatamente. Porque hoje todo mundo quer tudo muito rápido, a resposta é muito rápida, acostumada no WhatsApp, né? Então, tem que responder em 2 minutos, senão já está ligando. Então, com esse sistema, a gente teve meio que um distanciamento do cliente, mas que não impede de que ele nos ligue, mande um WhatsApp, mas que essa ferramenta realmente veio para nos ajudar. Olívia, e existe uma diferença do engenheiro de obra para o engenheiro de assistência técnica quando lida com o cliente, né? Geralmente, o engenheiro de assistência técnica acompanha a entrega daquele empreendimento. Você participa de entrega de apartamentos, de empreendimentos? Me conta um pouco sobre essa sua área de atuação também. Então, eu também participo dessa parte de entrega dos apartamentos, acompanho o cliente, a gente explica todas as garantias que ele tem durante esse período de 5 anos, né, que a construtora fornece de garantia, explica para ele o que ele precisa fazer, a gente entrega manuais, onde o próprio cliente também precisa fazer algumas manutenções, né, para poder garantir o tempo de garantia que a construtora fornece. Então, eu também participo desses momentos. Eu acho muito importante, né, e quando se vai fazer a entrega do empreendimento, essa conscientização, né? É algo que a gente atua bastante sobre isso, de mostrar as responsabilidades. Porque o que é comum? O cliente, quando recebe aquele apartamento novo da construtora, pensa que toda a responsabilidade é da construtora. Não é isso? Isso. Recebeu o apartamento, eu tenho 5 anos de vida boa, não vou me preocupar com nada. E tudo é responsabilidade da construtora. Então, é muito importante, nesse momento de entrega, a gente fazer essa conscientização. E você já vê uma diferença de quando essa conscientização é feita de empreendimentos que não foram feitas essa conscientização? Você vê diferenças na assistência técnica, Sim, com Lívia? certeza. Os clientes dos últimos empreendimentos, eles realmente já estão mais conscientes, já entendem mais o que eles precisam fazer, que a construtora dá 5 anos, tá? Mas 5 anos para quê? Tá. Ele pergunta o que é aquilo, do que está coberto aqueles 5 anos. E também mudou o modo como a construtora entrega o manual. O manual hoje realmente ele é um manual, ele tem lá detalhado todas as manutenções, o período de garantia que você tem de todos os sistemas, subsistemas. E isso facilita bastante a vida do cliente. Já os clientes mais antigos, muitas vezes não entendem. Não entendem como é que a garantia acaba. Não são 5 anos, mas a gente tenta explicar que tem sistemas que a garantia acaba com 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende. E muitas vezes ele mesmo não faz a manutenção devida e quer que a construtora faça. Não é uma garantia, é uma manutenção que o cliente precisa fazer. O manual ele é imprescindível, né? E todo manual ele é específico daquela construção. É importante a gente falar aqui que cada empreendimento tem o seu manual específico. Não pode ser um manual padrão. Não é porque isso você vai facilitar com que o usuário ali identifique mais rápido aquela situação. Sem falar que é muito importante para quem está atuando ali na assistência técnica ter um manual ali perto, né, Lívia? Para poder identificar aquele problema e ver a garantia, não é isso? Isso. E cada empreendimento ele tem suas peculiaridades, né? Nenhum empreendimento é igual ao outro. Não. Então, realmente precisa ser um manual único que descreva tudo daquele empreendimento. Não serve. O manual que foi entregue para um prédio X não serve para o Y, porque é totalmente diferente. Até da mesma construtora, não é isso? Inclusive da mesma construtora. Fora o manual, né, é importante a gente explicar para o cliente que ele tem sim a garantia, mas ele tem que fazer as manutenções. Isso. Né? É uma das coisas que também a gente explica no manual, que é a importância de se fazer as manutenções, que a partir do 1º ano já tem sistemas que precisam fazer as suas manutenções para não perder a garantia. E sem falar que precisa ser registrada, né, Lívia? Vem tudo explicando isso no manual, não é isso? É verdade, porque se o cliente fala apenas que fez,
como é que a gente vai saber se ele realmente fez? Se ele fez da maneira adequada, com o profissional correto, no tempo certo que era para ser feito. Então, tudo isso tem que estar realmente registrado para que quando ele acione a assistência técnica da construtora, ele tenha meio que uma prova, né, de que ele realmente fez aquilo que constava no manual e que realmente ele vai ter a garantia da construtora. Olívia, a gente sabe que hoje, cada vez mais, os clientes, né, as pessoas estão cheias de direitos. Estão conhecendo mais as coisas, né? Estão conhecendo mais as leis, as normas, estão, né, procurando mais entender sobre tudo. Como é lidar com esse cliente quando você diz que não procede um determinado chamado e esse cliente assim não aceita? Como é lidar com esse tipo de cliente? São situações bem complicadas, realmente. Mas hoje, com embasamento de normas, de manuais, a gente consegue elaborar documentos que realmente asseguram aquilo que a gente está falando. A gente não simplesmente diz que não procede porque não quer ir lá fazer. Mas sim porque tem todo um estudo técnico, uma preparação, normas que precisam ser seguidas. Elas estão ali para serem seguidas. Do mesmo jeito que o prédio é construído sob normas, a assistência técnica também é regida por normas. Olívia, você já enfrentou ultimamente alguma situação que o cliente descaracterizou algo e veio chamar a assistência técnica, alguma fechadura, alguma coisa assim? Sim, já. Já passamos por isso, onde o cliente ele fez uma alteração no padrão que foi entregue. A partir disso, o produto começou a apresentar um defeito. E aí o cliente entrou em contato dizendo, olha, não está funcionando mais do jeito que deveria ser e eu preciso que vocês venham aqui para consertar. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu, aliás, não tinha como não perceber que ele tinha feito uma alteração. E toda essa alteração, ela faz com que o cliente perca a garantia, porque ele descaracterizou o produto que foi entregue. Original, né? Só que aí ele ficou ainda questionando por que isso, porque como assim eu descaracterizei, mas eu chamei um profissional que é habilitado. Aí, mesmo assim, ele tem que entender que ele descaracterizou. Não é mais o nosso padrão. Então, como é que a gente vai dar a garantia de uma coisa que não está ali mais do jeito que foi entregue? Você entende que hoje os clientes estão mais conscientes? Sim, estão mais conscientes, mas também estão mais buscando aquilo que realmente é de direito deles, né? Porque antes, muita gente nem conhecia as normas, o que é garantia, o que não é. Tem gente que nem realmente não se importava com isso, mas hoje eles estão mais conscientes, mas também exigem mais um trabalho bem feito, um tempo de resolução adequada, tudo isso. Olívia, na entrega de um imóvel não deve ser fácil entregar apartamentos, né? Quando você vai entregar um apartamento, o cliente está recebendo aquele apartamento que é o apartamento dos sonhos. Muitas vezes os apartamentos que são reformados são adquiridos itens, né, de valores mais elevados. Então, eles querem a perfeição. Isso. Então, como é essas entregas? Como é lidar com esses clientes? E qual foi alguma situação que você vivenciou, que você achou assim, mais inusitada durante essas entregas? Realmente, quando a gente entrega um imóvel, a gente está entregando um sonho ao cliente, né? Porque ele passou a vida inteira para construir aquilo, ter condições de comprar um imóvel nesse padrão. E realmente faz toda a diferença o modo como a gente entrega. Porque muitos clientes fazem questão de ter certos tipos de acabamentos no seu apartamento, que foi pensado de uma forma para ele. E aí, às vezes, acontece, no momento da entrega, a gente chega lá no apartamento e, eita, não é bem isso que era para estar aqui. Então, aí a gente tem que contornar, tem que conversar com o cliente, explicar para ele que houve algum equívoco, mas que será resolvido. Então, tem que ter meio que um jogo de cintura para apaziguar ali, né? Porque realmente você está lidando com um sonho. E aí o cliente fica frustrado,
mas tudo se resolve. Eu me lembrei de um dia que eu fui entregar um imóvel e aí o cliente colocou, Lívia, não sei se você já passou por uma situação dessa. O cliente colocou numa determinada parede da sala uns revestimentozinhos de uns tijolinhos rústicos que ele mesmo comprou e ele mesmo mandou entregar para a construtora aplicar na parede da sala. E esses revestimentos rústicos, o nome já diz, ele não tem uma uniformidade. Eles são diferenciados uns dos outros. Então, eles apareciam algumas falhazinhas, mas é porque ele era rústico. E aí a gente aplicou, né, naquela parede da sala dele. E esse cliente chegou lá fazendo questão, porque aquele ali tinha um furinho a mais do que o outro. E uma coisa assim, totalmente de cri-cri, né? E aí a gente olha assim, e a gente explica que é rústico e termina que o cliente recebe, mas assim, querendo ficar meio inconformado. Mas a gente, né, tem que ter aquele jogo de cintura para poder explicar e fazer ele entender. E eu lembro que eu ainda tive que mudar, viu? Umas 2 pecinhas para poder... Ficar mais parecido. Para poder não deixar o cliente tão insatisfeito. Com você, já aconteceu algo assim que você não acreditou e teve que contornar? Já teve situações de um cliente chegar e dizer que a torneira estava torta tantos graus. Então, assim, era uma coisa bem mínima que eu acredito que para ele perceber isso, ele teve que colocar um nível ali naquela parede junto com a torneira para perceber isso. Então, a gente fica assim, vamos ajeitar, mas assim, é uma coisa mínima que, se fosse pegar o pé da letra pela norma, a construtora realmente estaria coberta, porque a gente sabe que tem um desvio padrão, né? Isso. Tudo tem um desvio padrão. Mas os clientes ainda assim ficam chateados. Eu acho que tem clientes, né? Tem pessoas que fazem questão de querer encontrar algum problema, né? E hoje em dia é muito comum os clientes irem receber os apartamentos com engenheiros, né? Com os engenheiros que vão estar inspecionando e verificando se todos os sistemas, se tudo condiz com aquilo que foi prometido para o cliente. O que é que você acha dessa nova prática de mercado, dessa nova área de atuação para nós engenheiros? É bastante importante realmente que o cliente vá receber o seu imóvel com o engenheiro, porque o engenheiro é quem vai saber o que é que ele precisa de fato olhar, os sistemas, se está tudo ok, se tudo que foi pedido na planta está lá, tudo que a arquiteta fez a modificação, especificou se realmente está presente, se não está faltando uma tomada, porque são esses detalhes que o cliente não vai conseguir ver naquele momento, porque ele está encantado, né, recebendo seu imóvel com um sonho, e posso dizer que ele não perceba isso. Então, a presença do engenheiro realmente é fundamental e faz até com que as construtoras queiram entregar o imóvel de uma melhor forma, porque sabe, ali vai passar o olho de um engenheiro, então a gente tem que fazer uma coisa mais técnica, com menos falhas. Eu acho que é uma coisa muito boa para o mercado de trabalho e das construtoras. Que bom, Lívia. Olívia, e a área comum? Né? Vamos falar um pouquinho de área comum. A área comum é entregue aos síndicos. Como é que você vê que está os síndicos de hoje em dia? Hoje em dia é muito comum ser síndicos profissional. O que é que você vê diferença entre um síndico profissional e um síndico morador quando vai entregar uma área comum? Sim, existem bastante diferenças. Quando a gente faz a entrega para um síndico profissional, essa pessoa ela já tem mais uma noção do que realmente a construtora precisa fazer e o que ela não precisa. Já o síndico, o morador ele acredita que a construtora precisa fazer tudo, arcar com tudo, porque foi você que construiu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O empreendimento é novo, então vocês precisam arrumar, mas realmente fica um pouco mais complicado entregar para o síndico morador. O síndico profissional, ele já sabe sobre garantias, sobre as normas, já entende um pouco mais sobre o direito em si.
Então, tem uma diferença bem grande. É verdade. Hoje, cada vez mais, os síndicos estão se profissionalizando, né? E é como você diz, é muito melhor lidar com pessoas mais técnicas, né? Isso. Do que com os moradores. Até porque eu percebo que quando a gente entrega para um síndico morador, ele está muito preocupado com a estética em si, né, Lívia? É muito interessante, né? Aí vê um negocinho que tá, um risquinho que está na pintura, e vê o negócio, né? E o síndico morador, não que ele despreze a estética, que é importante, está tudo perfeito, mas está ligado também à parte técnica, né? O síndico morador, ele realmente liga muito mais para a estética e não dá a devida importância para o funcionamento daquele prédio. Não quer saber onde liga a bomba de piscina, o que fazer quando acabar a energia, o gerador entra automático, não entra. Então, esses detalhes que o síndico profissional realmente ele vai estar... Foca mais. Mais focado em aprender, né? Porque tudo é a funcionalidade do prédio. Isso. É isso. Lívia, aí você atua na assistência técnica, depois que entrega o apartamento, você atua entregando os apartamentos, né? A parte de vistorias. Qual a área que você se identifica mais, Lívia? Como é que você se sente mais feliz em fazer? São áreas diferentes, mas que elas meio que se completam. Porque você está ali no momento da entrega, é um momento que o cliente está totalmente feliz, satisfeito, está vendo que o sonho dele tornou realidade. E já na assistência técnica, você se envolve mais com o cliente quando aquele sonho, aquilo que era o sonho dele, aconteceu algum problema ali e você está tendo que lidar com isso. Então, são áreas bem diferentes, mas na área da assistência técnica, a gente consegue lidar mais com o estudo técnico, né, das patologias, do que causou aquele problema ao cliente, consegue passar feedbacks para a construtora de métodos de execução, o que dá certo, o que não dá. Então, essa área é mais técnica e mais desafiadora. É a que você mais gosta. Olivia, e também tem as áreas, né? Tem os setores aí, tem as áreas de atuação que são chatas, que são desagradáveis. Quais seriam essas do seu dia a dia? Desagradáveis, assim, às vezes a gente chega na casa do cliente, aí tá lá o cliente num momento de família e você tá ali, se sente meio constrangido, né? Invadindo o espaço do cliente, mas você sabe que você precisa estar ali. Mas a pessoa fica assim um pouquinho, né, retraída, com vergonha. Lívia com vergonha? E Lívia tem vergonha? E como é que você lida com isso? Então, dependendo da situação, eu entro, né? Explico um pouquinho e aí deixo ele ficar mais à vontade. E realmente fico com a equipe, né? Vendo o que precisa ser feito ou não. E na hora de ir embora, chama novamente o cliente, dá uma satisfação, avisa o que fez, o que não fez, que está indo embora. Mas eu procuro deixar ele mais à vontade mesmo. Não procuro estar sempre chamando. Vem cá, vê isso. Esse bom senso, ele é muito importante, né, para quem atua nessa área de assistência técnica. A comunicação, ela é fundamental, né? Eu percebo que a maioria dos clientes que ficam, às vezes, com uma certa raivinha é por falta de comunicação. Então, ter esse bom senso na hora que falar, nem a gente pode falar demais, nem a gente pode falar de menos, né, Lívia? E aí, como é que você lida com isso? Essa situação eu fui aprendendo aos poucos, né? Porque no começo eu falava de menos. Então, acredito que agora eu consegui encontrar o meio termo. Aí alguém foi dizendo, fala, Lívia, tem que falar, Lívia, né, Lívia? Alguém foi dizendo, né, que eu precisava falar mais um pouco. Então, eu fui falando mais e acredito que hoje eu consigo encontrar esse meio termo de falar o necessário, né? Olívia, e muitos clientes gostam ainda do telefone. Apesar de hoje o Zap ser algo bem mais usual, tem alguns clientes que ainda gostam do ligar, né? Você é de uma geração mais jovem, que é mais do Zap, né? De abreviação, de abreviar as palavras, né? E, além do mais, engenheira, que é bem objetiva. Direta. Para não dizer que somos curta e grossa.
Então, como é lidar com isso no seu dia a dia? Eu lembro que nos primeiros dias, assim, meses, meu Deus, eu vou ter que falar com o cliente por ligação. Era o fim. Para mim, isso era o fim, ter que falar no telefone. E era, Ter Lívia? que Você falar no tremia telefone. ou você não gostava? Não gostava. Tá. Mas chegava a tremer para falar com o cliente? Não, eu só né? ficava pensando, nossa, o que é que eu vou ter que falar? Por que ele não fala isso por mensagem? É tão mais simples. Mas aí hoje ainda tem um certo bloqueiozinho, porque tem coisa que você pode mandar uma mensagem e resolver. Mas tem situações que agora eu entendo que realmente, se você ligar, conversar com o cliente, ele ouvir a sua voz, vai ser melhor, vai ser mais fácil de se resolver, né? Então, é preciso ligar. Você já passou por situações que você falou no Zap e depois se arrependeu e disse assim, deveria ter ligado? Já aconteceu de mandar a mensagem para o cliente tentando explicar alguma situação E ele né? entender totalmente errado, ficar com raiva. Ou, às vezes, ele pode até chegar a ligar para você já com raiva, porque ele viu aquela mensagem, interpretou de um jeito, só que era outro, né? E aí o caos acontece. E uma das coisas da assistência, né, que eu oriento é a gente ter cuidado naquilo que a gente fala. Sim. Porque uma coisa é a gente estar aqui conversando, olhando no olho e falando. A gente está transmitindo as emoções para aquela pessoa. No Zap, não. A gente interpreta da forma que a gente está do outro lado quer interpretar. Não é? Às vezes é a mesma fala, mas você não consegue passar emoção por aqui. Não é? É verdade. E aí, você falando com o cliente, é isso que eu digo, né? Porque a gente está lidando, como a gente falou aqui, numa situação onde o cliente está todo feliz, está comprando um imóvel novo. Eu estou comprando um imóvel novo, eu vou ter problema? Ele não espera. Ele não espera. Então, por isso que é importante o falar, o ir pessoalmente, o olhar no olho do cliente, para poder acalmar o cliente e preservar a reputação da construtora, né? Porque eles vão logo achando que é problema só dessa construtora. E não é. Acontece com toda todas. a construção, de um modo geral. É. Não é, Lívia? Ô, Lívia, e como é que você vê o futuro da assistência técnica? Você vê a assistência técnica como um mercado, como uma área de atuação para esses novos profissionais que estão chegando da engenharia? Sim, acredito que sim, porque a gente está vendo aí o mercado da construção superaquecido, são obras atrás de obra. Então, cada vez mais tem prédios sendo construídos e o setor da assistência técnica daquela construtora também vai crescer. Porque se a construtora entrega 2 prédios por ano, então o setor da assistência ele vai ter que dar conta de todos aqueles empreendimentos. E por 5 anos, né? Assim, vão entrando novos, alguns vão saindo, mas a tendência é que aumente sempre esse setor. Então, realmente, é um ramo que os engenheiros podem focar. E como é que você vê as mulheres nessa área? A assistência técnica é uma área que você acredita que é mais predominante para as mulheres? Acredito que sim. Eu posso dizer que na construtora onde eu trabalho é uma área onde a administração da assistência técnica é totalmente feminina. E até na administração assim, de outros setores. Lá a gente tem uma presença muito forte das mulheres. E a assistência podemos dizer que sim, é uma área predominantemente feminina. E o que é que uma profissional que vai entrar nessa área, qual é o comportamento ou habilidade principal que essa profissional ela deve ter? Então, ela tem que ser, assim, muito paciente para poder lidar com os clientes, com os problemas, com a pressão que é colocada sobre ela, né? Porque precisa resolver as coisas com rapidez, agilidade. E, além da paciência, tem que ter uma boa comunicação, saber lidar com as pessoas, com os clientes, para que eles fiquem realmente satisfeitos com o pós-obra da construtora. Não adianta ele ficar satisfeito com a entrega na fase de obra, porque o que ele vai lembrar é o pós-obra, porque é aquele momento que ele está lá morando, e são 5 anos que a construtora está ali dentro. E quanto ao conhecimento técnico, o que é que você diz para esses novos engenheiros que querem entrar nessa área? Aprendam o máximo de todos os sistemas que vocês puderem, porque
A área da assistência técnica, ela envolve tudo. Envolve hidráulica, elétrica, estrutura, pintura, revestimentos. Envolve toda a área da construção civil. Então, é interessante que a gente tenha um conhecimento, o maior que seja, em todas essas áreas. Assim, óbvio que você não vai entrar sabendo de tudo, mas você pode estudar, se preparar para isso e saber um pouquinho de cada. Olívia, você, né, eu venho lhe acompanhando e eu vejo como o seu esforço, a sua dedicação, o seu comprometimento lhe desenvolveu, né? Então, assim como você, existem pessoas também que são tímidas, que não se sente ainda preparada para o mercado, porque é comum. A gente acaba uma faculdade, a gente não se sente preparada para entrar no mercado. O que é que você diria para essas meninas que estão nos assistindo? Porque esse podcast é para estudantes, profissionais da área da engenharia, da arquitetura, técnicos de edificações. O que é que você diria para essas meninas que estão aqui nos assistindo, que têm, assim, essa insegurança, que têm alguma timidez para entrar nessa área? O que é que você diria para essas pessoas? É totalmente normal ter essa timidez, essa insegurança, porque a faculdade não prepara a gente para isso, para esse dia a dia, esse cotidiano, lidar com o cliente, trabalhar sob pressão. Então, é normal, mas a gente consegue. A gente aprende com o dia a dia, a gente vai aprendendo. E aí, a gente pode se preparar para ser um profissional melhor, para ter mais segurança, para ser boa na comunicação, perder mais a timidez. São coisas que são superadas ao longo da carreira de trabalho, né? De cada uma. O que foi que, nesse período de atuação, você enfrentou, que foi muito desafiante, e depois que você parou, você viu que você evoluiu? Sem dúvida, foi a questão da comunicação, porque eu ainda sou tímida, mas no início realmente eu era bastante tímida, ficava assim, sem saber como falar com o cliente, como agir com o cliente pessoalmente, mas hoje já é uma coisa que eu consigo lidar melhor, que fui amadurecendo com o passar do tempo, né? Quando eu entrei, não passava assim tanta credibilidade ao cliente, primeiro por ser nova, segundo por ser mulher. Aí ficavam falando, aquela menina ali, sabe nem o que está falando. Então, realmente, a gente precisa amadurecer, né? Durante esse percurso. E sem falar, se preparar, né, Lívia? Se preparar. Cada vez mais. Qual é o maior orgulho que você tem de Ana Lívia, que está atuando como engenheira, né, nessa área da construtora? Acho que a questão do amadurecimento, né? O quanto eu pude amadurecer durante esses 4 anos na construtora. Pude contar com a sua ajuda, né? Para poder amadurecer, melhorar alguns pontos que foram bastante importantes para mim durante todo esse período. Olívia, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. O que é que você achou desse podcast, Lívia? Foi desafiador, mas eu consegui. Tá vendo? Eu vim finalizando agora e deu tudo certo, eu acho. Deu tudo certo. Você se sentiu bem aqui no Papo de Engenharia? Sim, com certeza. Vem de novo gravar assistência técnica, segundo episódio. Vamos, acho que o primeiro é o pior, né? É o pior, né, Lívia? Então, o que é que você diria para as pessoas que estão assistindo, né? Ter uma mensagem final de motivação para toda a nossa audiência assim, que está nos assistindo. Então, vocês são capazes de... Olhe para a câmera ali, ó. Aquela câmera ali é toda sua. Então, gente, a gente é capaz de tudo que a gente sonha. A gente consegue realizar. Claro que se preparando, estudando, amadurecendo durante todo esse caminho. E também é importante a gente ter líderes com a gente que façam com que a gente evolua e consiga alavancar na carreira de trabalho. Lívia, parabéns, viu? Você não sabe como eu estou feliz de você estar aqui. De você estar aqui comigo. Chega, eu fiquei emocionada. É emocionante. Eita, gente. É sobre isso. Ana Lívia é um exemplo de
de determinação. Fiquei emocionada. De determinação, de esforço. Ela acreditou nela e ela conseguiu chegar onde ela está hoje. Hoje, ela praticamente está assumindo um setor de assistência técnica de uma construtora e foi fruto do trabalho dela. Lógico, a gente dá as condições, né? A gente como líder, a gente como consultora, como mentora, a gente dá algumas diretrizes, mas assim, é a pessoa que consegue, né, superar e consegue vencer. Então, parabéns, Lívia, pela sua desenvoltura, pelo seu, como é que se diz? Seu desenvolvimento dentro da área. E é só sucesso daqui para frente, viu? Sim, daqui para frente. Agradecer também, Renata. Obrigada pela oportunidade. E a todos vocês que estão nos assistindo, a gente encerra agora mais um Papo de Engenharia, onde a gente trouxe insights valiosos sobre assistência técnica. Então, se você está nos assistindo e quer atuar nessa área, essa é uma área que está crescendo a cada ano, né? Como Lívia falou aqui, o mercado da construção civil está aquecido. E se está construindo prédios novos, vai precisar desse setor da assistência técnica. E a gente está aqui para ajudar vocês, dando consultoria, mentoria, aquilo que você precisa para desenvolver nessa área. E não esquece que toda quinta-feira tem um episódio novo do Papo de Engenharia no meu canal, do YouTube e do Spotify. E eu quero agradecer a Deus por proporcionar esse momento tão valioso, tão grandioso, que Ele nos capacita e nos dá força para enfrentar o nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.